Então, meninos e meninas, iniciei a gravação. Para quem chegou depois, bom dia. Nós estamos no livro de atividades de produção de texto, né? Sempre repito porque vocês têm 2 livros de atividades. É o de produção de texto, volume 3, ok? Ele está aberto no sumário porque a gente vai comparar esses 2 gêneros textuais na aula de hoje. Porque na próxima segunda-feira, quando eu postar a atividade, eu vou postar a atividade misturando questões. Algumas páginas da unidade 1, algumas páginas da unidade 2. Vai ser assim, certo? Pois bem, a gente vem discutindo o manifesto, né? Já há algumas aulas, falamos sobre alguns manifestos aí conhecidos, né? Falei do caso do Unabomber para vocês. Na aula passada, nós lemos o Manifesto em Defesa da Civilização. Vimos, inclusive, que o manifesto pode ser escrito por mais de uma pessoa, né? O que nós lemos na aula passada mesmo foi escrito por um grupo de pessoas. Então, vocês podem, por exemplo, se reunir para escrever um manifesto. E aí tem outras propostas, certo? Tem outras propostas. A que nós lemos na aula passada foi da proposta 1, Manifesto em Defesa da Civilização. Proposta 2, 3 e 4, não vamos ler o texto aqui agora, mas é a respeito dessas propostas, vou colocar a atividade na próxima segunda-feira, ok? Lembra sempre, se você for fazer uma atividade e não entender, você deixa marcado, marca ao lado da apostila para lembrar de me perguntar na live seguinte à aula, ok? E resenha crítica. Bom, a resenha se diferencia do resumo justamente por ter a opinião, né? Ou seja, nós continuamos nos textos de opinião. O manifesto é um texto de opinião, a resenha crítica é um texto de opinião. Uma opinião criticando. Bom, aí vem a primeira parte. As pessoas costumam trabalhar com o conceito de que criticar algo é falar mal, não é? Que criticar, ele é muito crítico, ou seja, ele só fala mal das coisas. O que a gente usa aqui como crítica é o sentido primário da palavra, que é criticar no sentido de analisar. Fazer uma crítica é fazer uma análise. E tem críticos de várias formas. Existem críticos literários, né? Existem críticos gastronômicos, né? Aquelas revistas de gastronomia. O que a pessoa faz? O crítico gastronômico, ele vai a um restaurante, ele prova aquele prato e depois ele publica no jornal, na revista, na internet, a crítica sobre aquele prato, sobre aquele restaurante. Tá? Do mesmo jeito que alguém, eu vou ler um livro e vou fazer uma crítica sobre esse livro, as pessoas fazem isso de pratos também. Então, o que a gente vai encontrar aqui? A gente vai encontrar a resenha crítica. Olha a definição, página 25. Vocês acompanham aí na apostila ou acompanham na projeção? Pode acompanhar na projeção aqui também, tá bom? Resenhas críticas ou opinativas, opinativas, tem que ter opinião. São produções textuais da esfera jornalística que trazem informações, apreciação e avaliação de um determinado objeto cultural. Um livro, um filme, CD, nem mais, né, gente? DVD, um espetáculo teatral ou musical, uma exposição de artes plásticas, um game, um artigo, etc. Pois bem, algumas coisas aqui. Eu sempre fico repetindo para vocês aqueles textos básicos, né? Tipologia textual, descrição, narração e dissertação. Aí a gente aprende o seguinte: textos jornalísticos são textos narrativos, né? O texto de jornal está contando um fato. Ele é um texto narrativo. E
as resenhas são textos dissertativos, porque elas apresentam opinião. Mas aí a gente vem nesse caso aqui e a gente junta, e ele coloca, são textos da esfera jornalística. Por quê? Eu preciso fazer os dois ao mesmo tempo. Eu vou apresentar um elemento, jornalisticamente falando, eu vou apresentar um elemento, e ao mesmo tempo em que eu apresento ele para o meu público podem ser meus alunos, pode ser uma plateia, enfim, ao mesmo tempo em que eu apresento para o meu público, eu digo para o público a minha percepção daquele elemento ali. Eu apresento para vocês, apresento, por exemplo, um livro. Vou apresentar um livro, vou contar de um lançamento de um livro, por exemplo. Isso seria da esfera jornalística, mas ao mesmo tempo eu coloco o meu ponto de vista sobre aquele livro. Então eu junto elementos. Isso é interessante para a gente perceber que os gêneros textuais eles podem se misturar. Eu posso ter opinião dentro de um texto narrativo, assim como eu posso ter trechos narrativos dentro de um texto de opinião. Se eu vou, por exemplo, escrever uma dissertação, se eu vou fazer um artigo de opinião, eu posso ali dentro narrar um fato ocorrido para justificar o meu ponto de vista. Posso fazer isso, certo? Então, é sempre importante a gente perceber o quanto os gêneros textuais se misturam. Aqui a gente vai ver alguns, passando aqui, ó. Esse daqui, depois a gente vai ter exercício sobre ele, que é uma obra literária, O Senhor das Moscas. Eu quero ir passando algumas coisas para vocês. O Senhor das Moscas é um livro. Se eu não me engano, tem filme também. Eu acho que algum aluno já me disse que tem filme. Estou na dúvida. Vocês sempre sabem desses filmes mais do que eu. Esse texto aqui é um texto bem interessante. A gente vai voltar nele em outro momento. Eu quero ir para a parte específica. Deixa eu olhar aqui no sumário que fica mais rápido. Ó, veja a diferença que ele faz aqui. Um texto no impressionista, literatura em pauta, resenha crítica oral, vamos nos deter nessa parte hoje, resenha de filme. Então, vamos lá para a página 32, que ele diz o seguinte: eu tenho elementos diferentes. Gente, e é complicado porque, assim, uma resenha crítica, ela pode acabar com uma obra, né? Olha a responsabilidade. Vocês já pararam para pensar como um autor que faz uma resenha crítica, o que ele está fazendo com a obra de alguém? Calcula uma pessoa ficar anos escrevendo um livro, fazendo um filme, preparando uma peça. Aí chega no lançamento, vem alguém e destrói, detona aquilo. Olha a responsabilidade, não é? Muita responsabilidade. Ó, ele vai pedir aqui que tal escrever uma resenha sobre um livro que você leu. Quando forem fazer atividade, vou fazer o seguinte, quando forem fazer, viu? Quando eu pedir isso aqui. O exercício pede a resenha de um livro que você leu por solicitação de algum professor deste ano ou anos anteriores. Depois que os textos de todos os alunos estiverem concluídos e revisados, exponham no mural da sala de aula. A gente não vai ter isso. Então, o que a gente vai ter? Você vai escolher um livro que você leu para a escola. Os paradidáticos. Vocês não têm paradidáticos? Tiveram paradidáticos no ano anterior? Algum chamou atenção? Vai fazer a resenha e vai anotar nesse espaço aí. A gente não vai fazer um mural na sala agora, mas essa resenha vocês vão fazer. Então, de um livro que você leu para a escola, por solicitação de algum professor. Já consegue lembrar de... Cita alguma aí que vocês leram. Este ano vocês tiveram paradidático? Nessa coisa de aula remota teve paradidático? Não, né?
Não. Mas vocês têm tiveram nos anos anteriores? Algum chamou atenção? Gente, eu tenho tão boas memórias assim de Em Busca de Mim, de paradidáticos que eu li na escola. Eu lembro, ó, que faz tempo. Sem querer entender. Tudo bem. Nenhuma história. Tem tudo. Como é duro ser diferente. Foi muito bom. Gente, sabe uma coisa que acontece muito em livro? Às vezes ela não fala bem assim. Aí eu não gostei. Livro é uma coisa assim. Depende muito da época da sua vida. Às vezes você vai ler um livro numa época e você vai odiar e vai parar. Ah, vou parar. Tempos depois você pega aquele livro para ler e você adora o livro, sabe? Então, gostar ou não do livro tem muito a ver com como você está, o que você está vivendo num determinado momento. Nossa, eu tenho ótimas lembranças dos paradidáticos da minha época de escola. Antigamente, a gente tinha série Vagalume. Pergunta os pais de vocês, certamente eles conhecem. Pais, tios. Essa série Vagalume, Em Busca de Mim. Eu tô em dúvida se eu já li esse. O nome não me é estranho. O nome não me é estranho. Nossa, essa série Vagalume era uma maravilha, gente. Sabe? Fez parte da infância e da adolescência da minha geração, que é a geração dos pais de vocês. Isabel Vieira. Então eu acho que é o que eu tô pensando, sim. Vocês nunca leram Os Caras? Os Caras, A Droga da Obediência? Ah, Pedro Bandeira, maravilhoso. Vocês tinham que ler. Tinham que ler. No passado eu lembro que era sobre uma mulher que contava várias histórias para um rei. Sherazade. Matou Sherazade, essa história aí. Pode lembrar. As Mil e Uma Noites. Não é isso? Sim, As Mil e Uma Noites, a história da Sherazade. Aí você vê o poder do contar história, né? Olha o poder de se contar e de se contar bem. Sim, adoro As Mil e Uma Noites também. Muito bom. Muito bom mesmo. Adoro. Só gostou dele, Mari? Então, aí vocês podem pensar o seguinte, assim, então é um tipo, já sei, é um tipo de leitura que eu vou gostar. Eu imagino que vocês tenham gostado pelo seguinte, não sei, mas pode ser. Não é uma, por mais que tenha uma história, mas são historinhas. Então, de repente, vocês que só gostaram de ler esse tipo de história, iam se interessar por ler contos e crônicas, sabe? Ler. São sempre histórias mais curtas e conto e crônica é sempre muito legal. Para quem quer desenvolver o hábito da leitura, é uma ótima maneira. Porque pensa, gente, rapidinho você lê uma crônica. Você não gasta nem 5 minutos para ler uma crônica. 5 minutos do seu dia de leitura, gente, você não perde nada do dia. E aí calcula, você lê uma crônica por dia. No final do mês você vai ter lido um livro. Você vai ter lido um livro por mês, né? E aí com isso você vai buscando outros livros. Porque vai desenvolver em você o gosto pela leitura. Harry Potter. Ah, acontece. Então, tem muito a ver com isso. A questão da escola é ter que colocar livros com temas específicos, né? Então, Luiz, assim, procura ler, assim, procura algumas crônicas, procura Luiz Fernando Veríssimo, que é sempre ótimo para você começar a leitura de crônicas com ele, sabe? Rainha Vermelha. Mas olha, ia ser difícil
se fosse montar a lista de paradidático pelo gosto de vocês. O que um gosta, o outro não gosta. Isso é difícil. Difícil. Ó, só pra ir no geral aqui, a gente vai falar sobre a resenha crítica oral, Kafka, a metamorfose, vamos ver. E eu quero para uma parte aqui, porque a gente está falando sobre cinema, né? Nós chegamos a falar sobre literatura de cinema, discussão de texto, o roteiro de cinema. Então eu queria que a gente se concentrasse hoje. A gente vai voltar nesses outros aqui. Mas só para interligar, que a gente trabalhou há pouco tempo. Vou estar lerdinho. Acho que é a página 37. Cadê? Cadê? Resenha de filme. É este daqui. A gente vai hoje. É uma série. Eu já vi vários alunos lendo mesmo esse daí. Esse aí em vermelho, eu já vi várias alunas lendo. É muito bom esse rainha vermelho, é bom assim? Olha, vamos hoje então ver o tipo de resenha de filme pra gente ler, pra gente associar com os temas que a gente discutiu lá no capítulo 3. Isso que vocês estão colocando aí no chat, isso é muito verdade. Assim, ó, o adiar é aquilo que eu falei, tem muito a ver com o momento, muito. Isso vai acontecer sempre, gente, vai acontecer sempre. O livro, agora, que eu tinha começado a ler esse livro em outro momento, não tinha gostado, não estava gostando dele, parei a leitura, deixei ele lá no canto. Aí li outras coisas, fui para outros livros, li outras coisas nesse intervalo. Aí agora eu voltei para ele. Eu vou voltar. Vou dar uma segunda chance a este relacionamento. Vou dar uma segunda chance. Voltei e estou adorando, sabe? Então, porque tem muito isso, tem muito a ver com a nossa época de vida. Não, por isso mesmo, por isso que eu paro, Isa. Para não forçar a leitura. Então, assim, tentei ler, não estava legal, a leitura não estava fluindo, não estava me prendendo, porque quando a leitura prende, você esquece todo o resto e você fica ali, né? Fica ali no livro. Quando a leitura não te prende, você fica lendo e pensando em outras coisas. Então você para, né? Para, deixa ele ali. Realmente isso, tem livros que prendem e outros deixa para depois, para um outro momento da sua vida. Deixa ele ali e volta nele em outro momento. Se no outro momento funcionar a leitura, o relacionamento der certo, mas se não der também, eu tinha sérios problemas com isso. Eu não conseguia parar de ler um livro, sabe, gente? Eu não conseguia. Eu achava assim, não, se eu comecei a ler, eu tenho que ir até o final, mesmo não gostando. Eu tinha sérios problemas com isso. Aí uma vez conversando com um tio meu que lê muito, 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 esse meu tio lê muito, e a gente conversando sobre livros, eu falei isso com ele, ele, não. E já, o idoso, né? Ele ficava assim, não, você não pode ficar sofrendo para ler um livro, não. Não pode sofrer para ler um livro. Se você não está gostando, para. Se depois, outro dia, em outro momento, você quiser voltar, você volta. Aí eu aprendi isso com ele. E realmente, a leitura tem muito a ver com o nosso momento de vida. Aí, gente, percebe então o complicado de se fazer uma resenha crítica. Porque uma coisa é a gente chegar aqui, eu chego, por exemplo, um aluno fala ali,
o que você acha do filme tal, professora? Aqui eu conversando só com vocês, a gente aqui nesse bate-papo fala, gostei, não gostei e tal. Fica aqui entre a gente, é uma conversa. Eu posso falar assim, olha, gente, eu não gostei, mas pode ser que vocês gostem e tal. É uma coisa. Agora calcula uma pessoa que tem isso como profissão. Ela vê um filme no momento que não era para ela lê o livro no momento que não era para ela não gostar, aí ela chega no jornal e publica aquilo. Olha que difícil isso, né, para quem escreveu o livro. Olha que difícil, né? Ela tem que agradar a pessoa em todos os momentos, né? Outro dia eu estava lendo uma biografia de um escritor japonês e o primeiro livro dele foi massacrado pela crítica. Massacrado. Nossa, era para ele pensar assim, nunca mais eu vou escrever nada na vida. A sorte é que ele não se deixou levar por isso, continuou escrevendo e acabou depois até ganhando prêmios de literatura. Mas muita gente acaba parando realmente a escrita. Aqui no texto de vocês, na apostila de vocês, na página 38, no quadrinho aqui, tem um trechinho sobre o Stephen King. Inclusive, essa semana foi aniversário dele, que tem nascido em 1947. Eu vi, inclusive, uma postagem essa semana. Ele tem muitos livros que viraram filme. Muitos. Ó, Stephen King, nascido em 1947. Esse escritor norte-americano é famoso por suas obras de suspense, fantasia e ficção sobrenatural e científica. Nono autor mais traduzido do mundo. Tô na dúvida, isso. Vou pesquisar. Já vendeu muitos milhares de cópias de suas histórias. Ele tem, aqui vai falar sobre ele. Conta Comigo, clássico da adolescência. Este aí, eu estou na dúvida, Isa, de verdade. Vou pesquisar. Olha só, Conta Comigo, como o pequeno filme se tornou um clássico do cinema. Clássico do cinema. E aqui ele vai falar sobre ele. Foi ele, né? Massa. Realmente é bem a cara dele. O dele, assim, muito suspense. Muito suspense. E aqui vai ter o texto. É meio longuinho, então eu não gosto de fazer essas leituras longas com vocês. Assim, não. Tá? A gente vai só discutindo. Este Conta Comigo é um livro, perdão, é um filme bem antigo. Antigo do tipo, eu era mais nova que vocês. Ó, 30 anos. Uma das principais influências da badalada Stranger Things. Vocês assistem essa série? Alguém que assiste? É boa mesmo? É boa, Kaique? Aqui, ó. Stranger Things. Ó, uma das influências dela. Gosto não. Adoro. Ó, opiniões diferentes. Já tem opinião diferente aqui. Vê como é difícil, gente? Olha como é difícil. Ó, Kaique acha top. Me colocaram aqui no privado que não é boa. Aí calcula. Vai o Kaique fazer uma resenha crítica
Vai falar bem. Vai a pessoa aqui do privado que não gostou fazer uma resenha, vai falar mal. Olha a dificuldade, gente. Ai, então, tem, é. Então, mas viu aqui na descrição do Stephen King uma ficção sobrenatural e científica. As obras dele são bem assim. Ficou com medinho? Ótimo. Ai, então, aí o Conta Comigo me inspirou. Eu acho que tem Conta Comigo na Netflix. Aí imagina, gente, 30 anos. Um filme que tem 30 anos. Estes menininhos aqui já são adultos. Tem o River Phoenix, que faleceu há alguns anos. Mas esses menininhos já são adultos. Vocês encontram eles em filmes aí, nem sabem que eles atuam desde criancinha. Pode ser, pode ser. Um dia eu vou assistir um episódio. Eu não gosto muito de ficção científica e sobrenatural, não. Eu, Fabrícia, não gosto. Às vezes eu assisto alguma coisa assim, para conhecer, principalmente para saber assim, o que o povo tá vendo, o que meus alunos estão vendo. Às vezes eu gosto de saber o que vocês estão vendo por aí. Mas para mim, assim, não é um tipo de nem de leitura, nem de filme que eu gosto muito, não. Ela é meio lentinha, né, Isa? Ela é meio lentinha. Foi isso que você achou? Ela não é maravilhosa, não. Bem, bem lentinha. E série também. Série é outra coisa, gente. Tem a ver, assim como o filme, tem a ver com a época da. Ah, é verdade, isso também. Tem a ver com a época da vida também. Tá, então vamos fazer o seguinte: vocês estão muito em série. Vamos fazer o seguinte: aquele exercício, quando passar aquele exercício sobre o paradidático, você pode escolher entre um paradidático que você leu, igual vocês falaram que tiveram os paradidáticos que vocês gostaram muito. Se quiser fazer a resenha do paradidático de Mil e Uma Noites, pode. Ou você pode escolher uma série ou um filme, tá bom? Aquele exercício que eu mostrei lá, eu ainda vou pedir, ainda vou colocar direitinho pra você, só vou colocar na segunda-feira, mas já vou falando isso. Repito, o exercício pede para você fazer somente. Nossa, já achou isso tudo? Somente de paradidático. Você vai poder escolher o paradidático ou um livro que você leu fora, tá? Do que foi pedido para a escola, ou um filme ou série, tá? Aí lembra, o que eu preciso? O que eu preciso para fazer uma resenha? Vocês vão ter que primeiro pensar o seguinte: eu estou escrevendo uma resenha crítica para Fabrícia e Fabrícia não conhece essa obra. Mesmo que eu já tenha dito que eu conheço, mesmo que for, por exemplo, As Mil e Uma Noites, que eu já li, mesmo que seja isso, você vai fazer de conta que eu não conheço. Você sempre faz isso. Você faz de conta. Pode fazer, pode fazer. Já sabe. Qual, Isa? Fiquei curiosa. Você primeiro faz de conta que o seu leitor não conhece aquela obra para você poder fazer o resumo da obra. Um resumo bem objetivo, sem spoiler, né? Tem gente que não se importa, tem gente que não se importa, né, com spoiler, mas eu não me importo muito. Na verdade, assim, eu falo que não me importo, mas quando eu fico sabendo, eu fico muito brava, dependendo do que eu fico sabendo. Dependendo, quando o spoiler é muita surpresa, eu acabo ficando brava. Aí eu chego para as pessoas e falo bem assim: me conta. Não, eu vou dar spoiler. Não, eu não ligo, não. Aí a pessoa me conta, eu começo a brigar.
quando me conta algo que eu não queria saber, assim, que eu não gostei, né? Ah, legal. Não conheço. Pode fazer isso para já conhecer. Me convençam a assistir, a ler as coisas que vocês gostaram. Então, eu não odeio, eu não me importo de verdade, mas tem isso. Igual outro dia, eu estava assistindo uma série, e foram me falar do final da série. Eu falei assim, não vou falar o final não, pra você não ficar. Aí eu não me importo, não me importo com spoiler, não, desse jeito. Não me importo com spoiler, não. Aí ele, a fulana morre. Hã? Só que saber antes que Cara, porque falar que alguém morre numa série, gente, já não é nem mais spoiler, né? Poxa, aí também, né? É quase assim, você gosta da pessoa, não é nem porque seja spoiler, é porque você sente assim, perdi um amigo, você fica triste por isso. Aí você não devia ter me contado isso. Você disse que não se importava, mas ela não pode morrer. Ela não pode morrer. Aí, danou, né? Danou o trem todo, que eu já sabia. Então, vocês não assistem filme mais de uma vez, não? Porque se fosse ensinar, quando você vai assistir um filme de novo, você já sabe a história. E chorei também, parece desse jeito. Desse jeito, Igor. Parece que eu nunca vi aquilo na vida, choro tudo de novo. Vejo tudo repetido, vejo 5 vezes o mesmo filme. Ah, sei tudo que vai acontecer, eu não quero nem saber. Choro tudo de novo, rio tudo de novo, do mesmo jeito. Então, veja bem, vocês vão me convencer com a resenha crítica de vocês. Porque eu tô falando me convencer porque eu tô partindo do princípio que vocês vão escolher livros, filmes e séries que vocês gostaram, né? Eu tô partindo do princípio que vocês não vão fazer uma resenha falando mal, eu acho. Não sei, se for também não tem problema, não tem problema. Mas eu estou imaginando que você vai escolher para fazer uma resenha que você gostou, né? Então aí você vai me contar, me lembra, mesmo se você souber que eu conheço, você tem que fingir que eu não sei, você tem que explicar aquilo para mim e você tem que dizer a sua, apresentar a sua avaliação sobre aquilo ali. Assisti meu filme favorito umas 5 vezes e todas as vezes em que eu assisti. Sim, exatamente. Exatamente. Gente, Clube da Luta, já vi umas 10 vezes. Ah, você pode procurar na internet. Não tem uma pessoa específica, viu, Mari? Você pode procurar assim, leia resenhas. O interessante assim para você aprender. Leia resenhas de filme e veja assim, nossa, esse daqui ficou legal, eu consegui entender bem, né? Eu consegui entender bem e ficou bem explicadinho, a ideia ficou clara, né? Ah, é muito bom. É complexo, viu? É um filme complexo, mas na minha opinião, é o meu filme predileto. Viu? Então, isso de modelos de resenha, você pode olhar o próprio modelo aqui da apostila do livro de atividades, mas vocês podem pegar modelos na internet e ver assim, olha só essa escrita que interessante. Consegui entender bem tudo que ele quis passar, ficou claro. A história ficou clara e a opinião ficou clara. Então, como eu consigo colocar minha opinião? Colocando adjetivos. Então eu falo assim, é olha a diferença, gente. É uma história que se passa numa cidadezinha do interior, digamos. É só informação, né? Não tem opinião. É uma história que se passa numa cidadezinha do interior. Quando eu coloco assim, é uma história interessante que se passa em uma cidadezinha agradável do interior. Já passou a ser opinião. Olha como eu vou inserindo a minha opinião só com adjetivos dentro da própria informação
eu vou inserindo adjetivos para ir dando... Olha, de novo a diferença. Uma história que se passa numa cidadezinha do interior. Ponto. Isso é uma informação. É uma história interessante. Interessante é por minha conta. É uma história interessante que se passa em uma cidadezinha agradável do interior. Ou agradável por minha conta também. Então, com duas palavras, com dois adjetivos, eu já me coloquei no texto. Eu me coloco sem precisar daquela coisa assim, na minha opinião, a história é interessante. Não precisa disso para você se colocar no texto. Não precisa disso. Tá? Vai vendo essas maneiras, essas estratégias para você se colocar. Adjetivos e advérbios são ótimos para você inserir a sua opinião dentro do texto. Leu o livro Luiz, o Clube da Luta? Eu tenho, te impresso quando a gente voltar. E ele é muito igual. Ele é muito igual ao filme. Muito igual. Sabe? É a mesma coisa. Pois bem, meninos. Ai, tudo correu bem, a internet cooperou com a gente, né? Que maravilha, porque minha aula anterior foi caótica, eu tive que cancelar. Que bom que tudo deu certo aqui hoje. Vamos ficando por aqui. E na próxima semana a gente se encontra. Segunda-feira atividade lá. Qualquer coisa mandem mensagem. Muito obrigada pela presença de vocês. Obrigada pela participação de vocês. Bom final de semana. Beijos. Isso, você pode escolher um paradidático, um filme ou uma série. Tá, Amanda? Você pode escolher. Mas eu vou pedir ainda. Ok? É só depois que eu pedir na segunda-feira. De nada. Tá bom. Beijinho.